O primeiro passo importante nessa nossa conversa sobre regência é entender que se trata aqui de um assunto que envolve o que nós escolhemos chamar de um certo repertório linguístico. Mas repertório linguístico em que sentido? Você vai entender analisando essas três frases que aqui seguem. A primeira diz, tal como está escrita, o turista adorou o litoral brasileiro. A segunda, um pouco parecida com ela, diz: o turista gostou o litoral brasileiro. E a terceira: o turista tem saudade o litoral brasileiro. Bom, você percebe que duas dessas frases têm aqui alguma incorreção, não é? Porque, afinal de contas, aqui em o turista gostou, nós esperaríamos uma frase que dissesse que o turista gostou do litoral brasileiro. E ali, em tem saudade, se esperaria que a frase dissesse que ele sente saudade, que ele tem saudade do litoral brasileiro. Porque, afinal de contas, certos verbos e certos nomes, substantivos, adjetivos, exigem uma preposição no termo que se liga a eles. Não é? Isso que o verbo gostar, isso que o substantivo saudade pedem é a regência deles. Afinal de contas, reger é mandar, não é? Então, esse verbo gostar rege a preposição de, esse nome saudade rege também essa preposição de. Aqui, nós até podemos dizer que em gostou de, o que nós temos é um exemplo de regência verbal, porque afinal de contas se trata de um verbo. Enquanto ali em saudade de, nós temos um exemplo de regência também, só que agora é a regência nominal. Também é possível dizer que aqui em adorar, o fato de não haver preposição alguma é o que rege, é o que manda esse outro verbo, que é um verbo transitivo direto, nesse caso. Então, o fato de que nós conheçamos esses verbos e esses nomes é o que nos permite identificar a regência de cada um deles. Certamente fica mais claro entender por que a regência é um caso de repertório linguístico diante de um verbo como esse daqui, na última frase dessa sequência, o turista aproou o litoral brasileiro. Bom, em o turista gostou o litoral, em o turista tem saudade o litoral, certamente você percebeu de cara a incorreção. Mas e no caso desse verbo aproar? Será que seria necessária uma preposição? Caso sim, qual preposição seria necessária? Ou não, estamos diante de um verbo que já tem essa frase como correta. Nós sabemos que aqui em gostar é gostar de e ter saudade é ter saudade de, por conta de um repertório linguístico que nós temos, no qual esse verbo e esse nome figuram e, portanto, nós sabemos muito bem o funcionamento deles. Aqui em aproar, quem por acaso tivesse dúvidas, seria recomendável recorrer a um dicionário e perceber que o uso desse verbo se faz, que a regência desse verbo se faz com a preposição a. E para que essa frase, portanto, fique correta, seria o turista aproou, quer dizer, foi em direção a, se dirigiu ao litoral brasileiro. Aqui é assim que se faz a regência desse verbo. Bom, como eu disse, em alguns casos, quando o verbo ou o nome em questão não figura em nosso repertório linguístico, o recomendável é recorrer a um dicionário. Porém, há alguns casos de verbos que são recorrentes na escrita culta mais cotidiana, pode-se dizer, vão aparecer em notícias no jornal, vão aparecer em artigos de opinião, e esses verbos mais correntes é importante que façam parte desse nosso repertório linguístico. Essas aulas sobre regência são especialmente para isso, para aumentar esse repertório pensando em verbos que não são tão corriqueiros como gostar, como adorar, nem tão fora do nosso uso cotidiano como aproar. Então, é com esse inventário que nós vamos lidar nessas aulas de regência.